Nos anos 80, no início da epidemia da AIDS, eram 15 casos de homens infectados pelo vírus HIV para 1 de mulher. Hoje, a proporção quase igualou, passando de 1,5 casos de AIDS em homem para 1 em mulher. E um novo quadro desafia a saúde pública. É cada dia maior o número de mulheres contaminadas por parceiros fixos. Regina tem 59 anos e há 13 convive com o vírus da AIDS. Psicóloga, trabalhando na área de saúde, o diagnóstico de soropositiva demorou para ser detectado, porque Regina, aos olhos dos médicos, era muito esclarecida para ter sido contaminada. Era um namorado, mas era um parceiro fixo, sim. A gente confia, principalmente naquela pessoa que a gente ama, que a gente se envolve profundamente. Só que essa pessoa, ele pode ter tido outros parceiros nas suas vidas e tem um vírus ali nele, entendeu? E pode aparecer. Então, esse momento não é do casal se culpar, se destruir a relação, é de sentar e conversar. Talvez coisas que eles nunca conversaram na vida. Regina conta que os 4 primeiros anos foram muito difíceis. Ela chegou a ficar bem debilitada, mas recuperou a energia de viver. A medicação hoje ela tem uma qualidade bem superior, nos dá uma qualidade de vida melhor, facilidade. Podemos trabalhar sem problema nenhum, ir a qualquer lugar, entendeu? Agora, é claro que ela tem um bom efeito para o vírus, para a contenção do vírus. Todavia, ela tem muito efeito colateral. E aí, embora a dificuldade, tá, fica a dificuldade do portador, porque nós temos bastante efeitos colaterais. Nem sempre os homens aceitam o uso do preservativo. Então, se ele não aceita o dele, que você aceite e saiba negociar o seu. Inclusive, é bom, o parceiro, o homem, gosta de fazer sexo com o preservativo feminino. Ele dá a ele mais liberdade. Agora, cabe a nós termos coragem de negociar, entendeu? De sermos mais mulher, firmes, acreditando no nosso poder, que é muito maior do que o deles. Casos como o de Regina têm se repetido cada vez mais no Brasil. 71% das mulheres com AIDS no país foram infectadas por maridos ou namorados fixos. A maior parte dos casos se concentra na faixa etária de 25 a 49 anos. Mas nos últimos anos também tem aumentado o percentual de casos na população acima de 50 anos de idade. A AIDS, quando surgiu no Brasil, na década de 80, existia um grupo de risco, não só no Brasil, mas a nível mundial, que eram os homossexuais, E esse grupo de risco, com o passar dos anos, ele foi mudando. E hoje não existe mais grupo de risco. Os homossexuais, quando descobriram a questão da doença, começaram a se cuidar. Os solteiros, as mulheres e os homens solteiros, que tem um número maior, normalmente, de parceiro sexual, também passou a se cuidar. E os casais não se cuidam, não se cuidaram, não se cuidam, porque pensam que não são grupo de risco. E como existe, claro, a questão das relações casuais, e muitas vezes as mulheres com parceiro fixo não se dão conta do risco que estão correndo, Então, o que tem acontecido é que essas mulheres têm cada vez mais sido infectadas. E não é apenas com o vírus da AIDS. HPV, que é o condiloma, que são as verrugas, tem a sífilis, tem condilomas, herpes genital, então a gente tem que orientar o uso da camisinha sempre. Eu sempre oriento que a paciente tem que ter a dupla proteção. Tanto o método anticoncepcional hormonal, ou pílula, ou injeção, e também a camisinha, porque além de evitar a gravidez, a gente está evitando uma série de doenças sexualmente transmissíveis que podem vir junto, no ato sexual. Em 2008, a campanha do Dia Mundial de Luta contra a AIDS do Ministério da Saúde teve como público-alvo a população heterossexual com mais de 50 anos de idade. A campanha Clube 200 trazia o slogan "Sexo não tem idade, proteção também não". Regina considera as campanhas essenciais, mas reclama que elas deveriam ser mais constantes.
Na minha época, a AIDS estava muito em grupos, né, de homossexuais, de usuários de drogas injetáveis. Então a gente estava achando que isso nunca seria para nós, mulheres héteros, e que não tinham uma vida promíscua. Entendeu? Então, eu acho que todo mundo deve ser alertado. No Distrito Federal, essas mulheres resolveram arregaçar as mangas e trabalhar em benefício de suas comunidades. São donas de casa, profissionais, estudantes. Juntas, elas formam a Federação das Mulheres Unidas de Brasília e Entorno, a FEMUB, uma organização que atua no Distrito Federal há 20 anos. Dentre os projetos desenvolvidos está o Mulheres pela Vida. Na bolsa, panfletos, camisinha, fichas de cadastro para controle de visitas e o mais importante, informação levada de porta em porta. Muitas vezes eu já me deparei com senhoras já mães de 4, 5 filhos e não conhecer a gestação por inteiro, não saber os cuidados que se deve ter com o próprio corpo. Então a gente procura sempre estar levando informação, né? Quando a gente bate na porta assim, às vezes, elas pensam assim, que é politicamente, né? Mas aí quando a gente fala assim, não, é a saúde, a gente veio falar um pouquinho da saúde para você, principalmente de você que é mulher. Aí que a gente já mostra a revista, né? Aí chama a gente para dentro e aí a gente quer falar, a gente mostra a camisinha. Fica super interessado, todas elas. Todas as visitas são feitas em comunidades carentes. Convencer mulheres casadas a utilizar a camisinha como método preventivo é, sem dúvida, o momento mais delicado da visita. Olha, a gente está entregando o preservativo feminino, porque não distribui na farmácia, não vende, só entrega no posto. E junto com o preservativo a gente distribui 2 cartilhas, que é uma para o homem e uma para a mulher. Eu confio no meu marido, né? Visto que nós temos o princípio bíblico também, é uma das confianças que eu tenho, né? E justamente ele não vai quebrar minha confiança porque justamente por causa disso. O casamento é estável, não é instável. Então uma das confianças que eu tenho com certeza é essa. A fidelidade que ele tem com respeito ao meu casamento. Meu esposo, ele saiu de casa e foi viver com outra mulher. Então, na vez que ele saiu de dentro de casa e foi viver com outra mulher, eu não confiei mais ter relação com ele sem camisinha, porque ele poderia trazer doença para mim, né? E logo quando ele chegou aqui em casa, eu me senti muito mal e procurei o posto e eu estava com uma doença. Aí ele fez o tratamento e eu fiquei boa. No Brasil, se gasta 6 vezes mais com a cura de doenças do que com a prevenção. E nós sabemos que prevenir é o melhor remédio, né? Então tem esse ditado e nós estamos colocando na prática. Países que têm a saúde como modelo, né, em termos de saúde, eles trabalham dessa forma. Então é assim que nós gostaríamos que no Brasil também acontecesse cada vez mais. E veja a seguir, apesar de ser considerado crime, o aborto está entre um dos maiores problemas de saúde pública no país. E ainda a lei de planejamento familiar e o direito à laqueadura. E para quem levou a gravidez adiante, o direito a um parto mais humanizado. A gente volta já.